Celebrando a vida e a saúde, as graças maiores que Deus nos concedeu, estamos dando início a mais um programa Estrela Guia na TV. A você, minha telespectadora amiga, a você, meu telespectador amigo, que nos honram com a sua audiência, o nosso agradecimento, com a certeza que mais uma vez este programa vai informá-lo de coisas importantíssimas e vão ser de grande valia para vocês. Eu queria, e não podia deixar nunca de agradecer a NET pelo apoio que tem dado a esse programa, apoio que dá à creche. Queria agradecer o meu produtor Fernando, de Godoy Multimídia, o responsável por a montagem desse programa. Fernando, obrigado, parabéns pela sua ação. E também essa equipe maravilhosa da Cláudia, Luiz, Adelino, Rafael, Vitor, Reale, Edivânia, Isabela, Igor, Gisele, Paul Williams e Thaisa. São pessoas extremamente competentes, dedicadas, que estão atrás dessa telinha e que sem elas certamente este programa não poderia estar acontecendo. A vocês todos, muito obrigado. Eu sempre agradeço e sempre vou agradecer e parabenizá-los por isso. O Paul sempre ali atrás da câmera, nos ajudando. Estrela Guia é uma entidade filantrópica que atende crianças em situação de risco pessoal, famílias em situação de risco pessoal também, trazendo curso de informática. Tivemos a aula inaugural do curso de manicure e pedicure para as mães. É uma capacitação, muito importante, porque essas mães vão poder aumentar a sua renda, e ter uma profissão definida e que me parece já está sendo, ou já foi até oficializado. E a Estrela Guia atende crianças de 9 meses até idosos de 80 anos na nossa informática. É uma entidade beneficente. Nós vamos passar umas imagens, pequenas imagens da creche. Estão aí as crianças brincando aí no quintal da creche. A alegria, brincando se aprende. Essas crianças recebem muito amor, muito carinho. Olha que coisa linda, gente. Eu me emociono de qualquer jeito mesmo. E nós vamos até a pré-escola, saem daí quase que totalmente alfabetizadas, e quando vão para a prefeitura, já para a primeira série, nós temos recebido várias citações elogiosas que as nossas crianças vão muito bem preparadas para iniciar uma nova etapa na sua vida. A creche Estrela Guia, como sempre, como toda entidade beneficente, filantrópica, não cobra nada de ninguém, está precisando da sua ajuda. Se você puder nos ajudar, nossos telefones estão aí, nossos e-mails estão aí. Está convidado a nos visitar, será sempre bem-vindo. Venha conhecer o nosso trabalho, venha conhecer as nossas crianças. Eu estava conversando aqui com o meu amigo e convidado. Um dos sentidos mais importantes da nossa vida é a visão. E muitas pessoas chegam até a cegueira, por desinformação. E que o nosso amigo, querido amigo, doutor Janduí Perini, desculpe, veio hoje mais uma vez aqui, doutor Janduí Perini Filho, é oftalmologista, cirurgião. É a terceira vez, doutor Janduí, que o senhor vem conosco, né? Seus programas sempre têm uma repercussão muito boa. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por estar aqui conosco. Fundamental para a vida e a visão de uma pessoa, né? Vocês vão saber tudo sobre glaucoma, né, doutor Janduí? Tudo sobre glaucoma. Doutor Janduí é um oftalmologista pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia e Associação Médica Brasileira. Ex-estagiário da Santa Casa de Santos e do Instituto Barraquer, em Barcelona, na Espanha. Ex-professor da cadeira de oftalmologista da Unilos, em Santos. Oftalmologista da Secretaria de Higiene e Saúde de Santos e oftalmologista da Santa Casa de Misericórdia de Santos, além de clinicar no seu consultório. Parabéns por essa história de vida, doutor Janduí. Eu conheço, posso dizer que o senhor é um exemplo como médico, porque a medicina ela tem que ser exercitada como o senhor faz, com coração, com amor. Então, para falar sobre o glaucoma
que é um tema importantíssimo. Nós temos a presença, agradecemos a presença do Dr. Janduí Perino Filho, oftalmologista. Dr. Janduí, muito obrigado por mais uma vez estar conosco, nos trazendo tantas informações de utilidade a esse pessoal todo. Na realidade, quem agradece sou eu, sabe? Eu acho que foi muito bem-vindo esse tema glaucoma. Agradeço ao senhor pelo convite, a Estrela Guia, o pessoal da produção. Esse tema é fundamental, seu Walter, porque o glaucoma hoje é talvez a segunda causa de cegueira no mundo irreversível. Quer dizer, o que significa isso aí? Não tem cura. Diferente da catarata. Catarata tem cura, o glaucoma não tem cura. O melhor método é prevenção e o tratamento adequado no seu tempo certo. Portanto, é um tema realmente bastante importante, muito importante, talvez um dos mais importantes da oftalmologia. Então, mais uma vez, eu agradeço o convite do senhor. A questão do glaucoma, dessa doença, o Dr. Janduí nos trouxe algumas imagens que são muito importantes. Eu pediria que a produção colocasse essas imagens. Dr. Janduí, o senhor, por favor, nos explique. Glaucoma, na realidade, é uma alteração do nervo óptico, ou seja, é uma neuropatia, uma lesão do nervo óptico que, na maioria das vezes, é causada pela pressão intraocular, ou seja, a pressão do olho está extremamente alta e leva a esta alteração do campo visual. Então, aqui nós estamos, por exemplo, para definir aqui um tipo de imagem, às vezes eles perguntam o que é glaucoma de ângulo aberto, o que é glaucoma de ângulo fechado. O glaucoma, o ângulo, o que é o ângulo? É o espaço compreendido entre o colorido da íris e a córnea que aqui está, visto de perfil. Então aqui nós temos um ângulozinho chamado seio camerular, onde é produzido o humor aquoso, o líquido dentro do olho que vai nutrir as estruturas do olho. Ora, se ele é produzido, ele tem que ser escoado. Neste momento que nós estamos vendo aqui existe o ângulo aqui está aberto, vocês estão observando que é aberto, que a maioria dos glaucomas, 90, 80 ou 90% dos casos é glaucoma de ângulo aberto, que vocês estão vendo aqui. E aqui, vocês estão vendo que o ângulo está fechado, olha aqui, ó. Essa aqui é a lente dentro do olho cristalino, ou seja, a íris, que é o colorido, acabou invadindo este ângulo e causou uma obstrução. Então, o líquido não pode passar, ele começa a se acumular muito dentro do olho, então isso aí é que vai elevar a pressão intraocular. Diagnóstico de glaucoma, na realidade, existe aqui um examezinho chamado tonometria, que é aquele exame da pressão, da medida da pressão do olho. Hoje nós lançamos a mão de um examezinho chamado paquimetria, que seja, ele é a medida da espessura da córnea. É muito importante a gente saber a espessura da córnea, porque muitas vezes o paciente tem pressões o normal da pressão é de 10 a 20, muitas vezes ele tem uma pressão de 23, 24, que ele é suportável desde que ele tenha a córnea grossa. Portanto, a gente pede esse exame para esclarecer realmente a espessura da córnea. Aqui é o examezinho de campo visual, seria o examezinho de campo visual, que é um dos mais importantes para a gente saber, porque o glaucoma costuma atacar a visão periférica do olho, né? Ou seja, o paciente vai perdendo a visão periférica e fica só com a visão central no final. E aqui o examezinho de biomicroscopia, que a gente examina o segmento anterior do olho e muitas vezes acopla uma lente para observar o nervo óptico do paciente, que é muito importante nessa patologia do glaucoma. Aqui são os fatores predisponentes. A gente tem que ter em mente que pacientes que têm alta miopia, pacientes que têm problema de diabetes, pacientes que têm problema de usar cortisona para outros tipos de tratamento, esses pacientes a gente tem que tratar com bastante carinho, porque esses têm assim, um fator predisponente muito grande. A própria raça negra já é um fator de predisposição bastante grande, sabe? Então são os tipos dos pacientes que a gente tem que estar sempre atento, porque eles têm uma tendência a formar glaucoma do que a população normal. E saber também os antecedentes pessoais, pacientes que têm gente com glaucoma na família. Se pai e mãe tiver glaucoma e irmão tiver glaucoma, ele tem uma chance de 10 vezes mais de ter glaucoma que um paciente normal. Há uma influência, então, um pouco de influência de hereditariedade, doutor Janduí, nisso. O senhor falou que a família, que seu pai tem. Todo organismo, né, qualquer tipo de doença pode apresentar algum fator hereditário, não tem como escapar. O glaucoma não escapa. Agora, não é obrigatório. Se o pai tem, a mãe não tem, os irmãos não tiveram, um tio não tem, um tio paterno não tem. Então, existe possibilidade do paciente não ter glaucoma também. Eu não sei se a sociedade está tomando mais consciência disso, doutor Janduí, mas a gente tem falado muito aqui. Na sua opinião,
há que se ter a prevenção, né? Então, às vezes, eu penso assim, não necessariamente, até após uma determinada idade, não necessariamente a pessoa tem que estar sofrendo algum sintoma para procurar um oftalmologista, é isso, né? Porque o senhor mesmo falou que muitas doenças ficam escondidas, entre aspas, né? Que só com o exame apurado, através da aparelhagem, é que se dão, é isso? Exatamente. Então, por isso que eu citei naquele slide que eu projetei agora de pouco, o glaucoma de ângulo aberto, onde você consegue ter um ângulo bom aberto da câmera, o líquido é produzido, ele sai de dentro do olho, ele nutre o olho, depois ele escorre através dos canaizinhos. Então, esse é o ângulo aberto. Muitas vezes, o que acontece? Esse canalzinho tem dificuldade de escoar o líquido, então ele começa a acumular dentro do olho. Este tipo de glaucoma, chamado glaucoma primário de ângulo aberto, esse não tem sintoma, não existe sintomatologia para ele. É muito difícil, raramente o paciente apresenta um sintoma. O único sintoma, o sinal mais grave é a perda do campo visual periférico. Então há necessidade de se tem esses fatores predisponentes, acima de 40 anos, tomar como rotina, medir a pressão do paciente, fazer um simples exame de fundo de olho que você pode detectar um probleminha de nervo óptico, né? E assim por diante. Esse não tem sintoma. Agora, o glaucoma de ângulo fechado foi outro diapositivo que eu apresentei. Esse sim, esse aí é bravo, porque infelizmente são 20% dos casos só, mais pessoas asiáticas de uma maneira geral. Este aumenta muito rápido a pressão do olho. O normal é de 10 a 20, ele chega até a 50, a 60, com dores horríveis dentro do olho, com náusea, com vômito, com dor de cabeça, com olho vermelho, uma dor insuportável. Este é o chamado glaucoma de ângulo fechado, em que existe uma obstrução desse ângulo e o líquido deixa de drenar totalmente. Então ele acumula muito dentro do olho, então aumenta abruptamente a pressão do olho. De 20 vai para 60, vai para 50. Então aí exige um tratamento imediato, o paciente tem que internar para tomar um soro e até sair da crise e prepará-lo para uma cirurgiazinha posteriormente. Esse é o glaucoma mais chato, que esse dá sintoma, o resto não dá. Esse é o grande problema, né? O que não dá sintoma é o mais perigoso. Esse é o mais né? perigoso, fica camuflado, desgraçado, então complica tudo a vida do paciente. Né? Nós temos algumas imagens do atendimento do Janduí, mas acho que nós estamos terminando nosso tempo no primeiro bloco do Janduí. Vou pedir licença ao senhor, que nós façamos um break, depois voltamos vendo o seu trabalho. Pedimos licença para um breve intervalo e voltamos já já. Importe Náutica, aqui presente na Feira Náutica, aqui na Marina Astúrias. A Importe Náutica é uma multimarcas em vendas de jet skis e na venda de barcos, de lanchas, ela é representante exclusiva no litoral sul da marca Solara. Estamos aqui com o stand, no stand está com duas lanchas, a 23 cabinada e a 31 cabinada. E na água, estamos com uma 38, uma Hard Top. A Solara, por ser um estaleiro novo, ela começou no Rio Boat Show no ano passado e teve também no São Paulo Boat Show. E agora é essa feira aqui que está sendo realizada aqui no Guarujá, na Marina Astúrias. Então você que está com vontade de adquirir um jet ski, adquirir uma lancha, os preços hoje estão bem atrativos, tá? Não é mais aquele pensamento de ter uma lancha, é só em sonho, não é mais, entendeu? Você pode ter uma lancha, você começa com um tamanho bom e depois com o tempo vai aumentando, vai fazendo o seu upgrade para ir aumentando o tamanho da lancha. É fácil poder comprar um financiamento, uma pequena entrada. O jet ski, a mesma coisa. Você nesse verão não fica nem só se quiser, mas o jet ski ou uma lancha você pode adquirir na Importe Náutica. Com certeza você vai fazer um bom negócio e vai ter esse verão curtindo com a família ou no jet ski ou numa lancha. Pode contar com a gente. Você está assistindo ao programa Estrela Guia na TV, agora no seu segundo bloco. Hoje o nosso tema é glaucoma, com a presença do grande nosso amigo, Dr. Janduí Perino Filho. Dr. Janduí já explicou nas imagens do bloco anterior, né, Dr. Janduí? A vista por dentro, o que acontece, o que causa o glaucoma. Agora, eu queria demonstrar ao senhor
no seu trabalho, no seu consultório, que o Fernando foi lá e gravou. A imagem da sala de espera do consultório. Aqui nós estamos já fazendo uma anamnese, onde a gente pesquisa com o paciente sobre doenças familiares de glaucoma, se tem diabetes, se tem pressão alta, se tem alta miopia. A gente costuma mostrar algumas imagens para alguns pacientes que têm interesse. Depois de feito isso aí, depois da anamnese, então a gente faz o exame da tonometria de aplanação, ou seja, a medida da pressão do olho, que é um dos elementos fundamentais do glaucoma, né? Depois de feito isso aí, nós podemos lançar a mão também de um outro aparelho para fazer a medida da pressão do olho, que é um aparelho portátil chamado tonômetro de Perkins. Aqui a gente fizemos o olho direito, agora estamos fazendo o olho esquerdo. Em seguida, é fundamental também o examezinho de fundo de olho, para a gente ter uma ideia de como é que está se portando o nervo da visão, porque muitas vezes o nervo da visão ele está alterado e o paciente tem pressão normal no olho. Então é o glaucoma chamado pressão baixa, que muitas vezes você não mede a pressão. Não é só a pressão que é fundamental para o glaucoma, a alteração do nervo também. Então esses exames, doutor Janduí, eles na verdade, o senhor conhece toda a vista da pessoa, os olhos da pessoa, todos, vê o fundo de olho, pode detectar outra anormalidade além do glaucoma, com esses exames também, é isso? Com certeza. Com certeza o exame de fundo de olho é fundamental, não só para glaucoma, para diabetes, pressão alta, doenças neurológicas, tumores, etc. Assim, um simples fundo de olho, às vezes você consegue detectar muita coisa, né? Muito tipo de alteração, sabe? Então é um exame bastante fundamental. Agora, isso aí é um pontapé inicial para o glaucoma. Isso é um pontapé inicial, medida da pressão e fundo de olho. Depois ele vai ter que fazer campo visual, ele vai ter que fazer gonioscopia, que é para saber o tipo de glaucoma, examinar o ângulo da câmara anterior. Ele vai ter que fazer hoje exames modernos, que existe a paquimetria, um deles para saber a espessura da córnea. Muitas vezes lançamos mão de uma fotografia do fundo do olho para documentar esses casos, né? E hoje nós temos um tomógrafo específico chamado OCT só para detectar as fibras nervosas, porque o glaucoma, o que acontece? Aumenta a pressão do olho, ele afeta o nervo da visão, através da compressão do nervo da visão, das fibras nervosas, então leva a cegueira. Então hoje nós temos uma tomografia específica só para nervo óptico, para analisar as fibras nervosas da retina. É uma coisa absurda, é fantástico. Fantástico. Hoje nós temos no Hospital de Olhos, na Med Laser, temos todo esse aparato. E hoje nós estamos lá com um prédio quase de 5 andares, já exclusivo para oftalmologia, né? Então vai ficar muito bom. Acredito que dentro, em breve, estaremos atendendo lá. A medicina está muito adiantada. Muito adiantada. Né? O que vem ajudar o paciente, né? Exato. Mas, doutor Janduí, o nosso programa é feito para o povo, nós somos povo. E o Fernando saiu às ruas e ele tem algumas perguntas que o povo gostaria que o senhor respondesse. Gostaria de saber quais os sintomas do glaucoma. Celso, a pergunta é bastante pertinente, viu? Se for glaucoma crônico de ângulo aberto, vai ser muito difícil para o paciente apresentar sintoma. Então, se ele tiver mais de 40 anos, for alto míope, for diabético, ele tem que orientar o oftalmologista durante a consulta médica para, no mínimo, medir a pressão do olho dele. Agora, se for glaucoma de ângulo fechado, ele vai ter dor insuportável, que a pressão vai chegar a 60, normal até 20. E esse tipo de glaucoma nós temos que cuidar urgente desse paciente, porque essa pressão de 60 vai comprimir muito o nervo óptico, em poucos dias ele vai ficar cego. Então tem que tomar muito cuidado. É o único que dá sintoma esse aí, uma dor horrível, náusea, vômito, dor de cabeça, olho vermelho, etc. Né? Então é o único que dá esse aí. Celso, está respondida a sua pergunta, acho que você está esclarecido. Temos mais uma pergunta do povo que fala. A pressão alta dos olhos pode ser indicação de glaucoma? Com certeza, Gláucia. A pergunta também foi muito importante. Já vou explicar o porquê. Por que foi importante? Não só a pressão alta, porque tem muitos pacientes que têm pressão alta no olho e convivem muito bem com essa pressão sem alteração do nervo da visão e sem alteração do campo visual. É difícil, mas existe. Agora, ela é
fundamental, porque se realmente for detectado, além da pressão alta do olho, alteração do nervo óptico, alteração do campo visual, então ela é uma pessoa glaucomatosa, sim. Aí vamos ter que iniciar o tratamento, porque não tem como, o tratamento é o resto da vida, né? Temos aqui outras perguntas que vieram pelo Facebook, né? Tem uma aqui, mesmo com a pressão ocular alta, a visão pode continuar piorando? Veja bem, mesmo com a pressão do olho alta, a visão periférica do paciente vai piorando sim, se ele tiver alteração já incipiente de campo visual. Se ele tiver pressão alta no olho, tiver visão normal, tiver uma paquimetria, que é aquela medida da espessura da córnea que eu falei para vocês, acima, o normal é de 500 a 600. Se tiver acima de 600, ele vai suportar bem essa pressão alta do olho, sem alterar a visão, sem alterar o campo visual. Mas pressão alta no olho é sinônimo de, até provar o contrário, glaucoma, sim. Então tem que fazer campo visual para saber como é que está a visão periférica dele. Porque a visão central dele pode estar conservada. E aí que está o problema. Ele acha que ele está enxergando bem, que ele não precisa fazer nada de tratamento. Mas não, é periférica que vai consumindo, consumindo até virar tubular, onde ele perde o campo visual periférico. Então ele não vê um carro no momento que ele está atravessando uma rua, não vê uma bicicleta, não vê um pedestre andando na casa, não vê nada. Ele só enxerga como se fosse um tubo na frente do olho. Isso dá para a pessoa detectar, né? Sim, tá com isso. Sim, com certeza. O campo visual é um diagnóstico melhor, mas a própria pessoa já consegue detectar. Ela percebe que a visão periférica dela está... se fizer isso aqui, olhar em frente, se fizer isso aqui, muitas vezes ela não vê a mão dela aqui. É a visão periférica. Aí que está o problema, né? Existe tratamento com colírio, inclusive para abaixar a pressão ocular? O tratamento do glaucoma, basicamente, hoje são em 3 etapas. Primeiro, a utilização de colírio. Existe uma enorme quantidade de colírio. O seu oftalmologista vai direcionar qual o melhor colírio. A segunda possibilidade é aqueles pacientes que não têm condições, porque também tem um problema de falta de adesividade ao tratamento. O que é falta de adesividade? O paciente tem que estar pingando constantemente colírio no olho. O preço do colírio é muito alto. Então, tudo isso aí vai fazer com que ele acabe não fazendo um tratamento correto. Então, a partir desse momento, quando você percebe que o paciente não está indo muito bem no tratamento, ou problema de paciente que não pode estar sempre no seu consultório, problema de idade e tal, você lança a mão do laser. Mas o laser também é temporário. O laser é temporário, ele não funciona eternamente. 2, 3, 4 anos depois, muitas vezes, volta de novo a pressão do olho dele. Como último recurso, um recurso que era muito utilizado no passado, onde você tinha pouca quantidade de colírio no comércio, tinha pouquíssima, 2 ou 3 qualidades, se nenhum delas funcionasse, você já ia direto para a cirurgia. Hoje não, você tem uma enorme gama de colírio. Quer dizer, um não está funcionando, você experimenta o outro, faz associação, tá? Aí você vai descobrir a fórmula mágica. Claro que todos esses colírios também dão efeitos colaterais. A gente tem que pesquisar com o paciente. Tem bronquite, tem asma, tem problema de coração. Então tem uma série de coisinhas que a gente tem que tomar cuidado também. Não é só ir pingando, não. Tem que saber mesmo direcionar o tipo de colírio adequado, pelos efeitos colaterais que muitas vezes ele pode provocar, né? Da outra vez que o senhor esteve aqui, o senhor fez uma citação que eu achei muito importante, né? Que a partir do momento que está havendo uma exigência maior de apresentação de receituário nas farmácias para que se adquira os remédios, esses colírios que o senhor acabou de falar, todos eles têm que ter uma receita médica, doutor? Com certeza, todos eles têm que ter receita médica, sim. Hoje, os colírios são muito caros, então já vem do governo federal, eles mandam lotes aqui para Santos. Então, muitas vezes, eu como atendo também serviço público, não só serviço privado, mas serviço público também, eu diariamente faço 2 ou 3 receitas dessa, onde eles vão apanhar o colírio caro lá na ponta da praia, lá no sul, sabe? Então, é muito caro os colírios. Então tem que ser fiel ao tratamento, né? Infelizmente tem que ser E não fiel. pegar, trocar o colírio, usar o colírio de uma outra pessoa que também teve glaucoma e passar o... Nem pensar, nem pensar. Então, fundamentalmente, não mexer na medicação. Exato, porque tem os efeitos colaterais. Os pacientes, às vezes, têm bronquite asmática, pingam o colírio e pode entrar em insuficiência respiratória. É complicado, não é assim tão fácil, não. Tem que sondar o paciente, por isso a anamnese é importante. Quais são as doenças que o paciente tem? Então, dependendo da doença, eu vou direcionar um determinado tipo de colírio. Não é assim tão simples, né? Acho que outro alerta que a gente pode deixar aqui é o seguinte: a pessoa iniciou o tratamento com glaucoma,
melhorou sensivelmente, falou, não preciso voltar mais no oftalmologista, já estou bom. É. Isso acontece também, isso acontece, é bem colocado isso aí. Porque o paciente acha que está tudo bem porque a visão dele está boa, só que ele esquece que o glaucoma crônico de ângulo aberto, ele vai consumindo a visão periférica. E como é que você faz com a visão periférica? Como é que você detecta que você está tendo perda ou não? O exame mais fiel é o exame chamado campo visual. Ele que vai direcionar para a gente. Ele que vai dar o prognóstico para a gente, se aquele colírio está sendo suficiente ou não. Está entendendo? Então você receita um colírio, a pressão está controlada, mas o glaucoma, o campo visual dele continua sendo deteriorado. Isso significa que nós não conseguimos atingir a pressão interocular alvo, que chama. Qual é a alvo? A alvo é aquela em que o colírio está funcionando e está respondendo no campo visual. A pressão dele está baixa e o campo está estático, está estável, não houve progressão. Então atingimos aqui o alvo dele, né? Nós já temos 1 minuto desse bloco, mas eu tenho uma pergunta aqui que eu acho muito legal. A internet é fabulosa, para o bem e para o mal, né? Tem uma pergunta aqui. Um caso polêmico que caiu na internet é que fumar maconha ajuda a aliviar a pressão intraocular, que sendo assim benéfico a não ter glaucoma. É verdade? A maconha também é boa para o glaucoma? É uma pergunta sensacional essa aí, porque já pensou se eu falar aqui que é ótimo para o glaucoma? Levou a breca. Que desculpa. Né? Levou a breca. Ela tem efeito, sim, sobre a pressão do olho. Ela tem um efeito até relativamente benéfico. Mas para isso, gente, presta atenção, tem que ser uma dose cavalar de maconha várias vezes ao dia. Quer dizer, só que o problema da maconha, de uma maneira geral, são os efeitos colaterais que ela provoca. Então, o risco-benefício está muito mais para risco que para benefício. Porque para usar pouca dose não adianta nada, tem que usar muita dose para interferir no glaucoma. Usando muita dose, fracionada várias vezes ao dia, você imagina o efeito colateral que isso aí vai dar. Então, deletar da memória a palavra maconha para glaucoma. Não, gente, não arrume desculpa. Tem medicação à vontade aí para substituir a maconha. Doutor Janduí, eu tenho que pedir licença ao senhor para que nós façamos um break. Pedimos licença para um breve intervalo e voltamos já já. Tem escola por aí dizendo que ensina inglês em 6 meses. Vai para os Estados Unidos? Vou. Fala inglês? Aprendi em 6 meses. Do you know the Grand Canyon? Oi? Ninguém aprende inglês em 6 meses. No CCBU você aprende inglês pra valer, com metodologia dinâmica e trazendo a realidade da vida para a sala de aula. Conheça nossos cursos e horários promocionais. CCBU, há 68 anos ensinando inglês e agora também espanhol. Santos tem um novo gesto para proteger quem atravessa na faixa: o braço estendido. Toda faixa de pedestre sem semáforo agora é faixa viva. Quando for atravessar, estenda o braço com a palma virada para os carros. Quem estiver dirigindo deve respeitar esse sinal e parar. Juntos, vamos fazer um trânsito mais seguro e humano. Você está assistindo o programa Estrela Guia na TV, agora no seu terceiro bloco. Hoje nós estamos falando sobre o tema do glaucoma, um problema sério de visão. E temos a presença do nosso amigo Dr. Janduí Perino Filho. Já estou sorrindo um pouco desse remédio aí que a internet está receitando, Dr. Janduí. Mas esse nosso país é uma maravilha, viu? Eu estou devendo, estão me cobrando muito, é rapidinho. Eu queria mandar um abraço grande, beijo grande para Ana Regina Lípio, para o Beto Saís, para o Bruno,
porque eles nos assistem e hoje, falando com a Ana Regina, puxa, há muito tempo você não manda um abraço para a gente. Então, Ana Regina, Beto, Rubens, Ana Cristina, Betinho, enfim, essa família maravilhosa que sempre nos assiste, o nosso abraço, nosso beijo carinhoso, muito obrigado. E nós vamos dar continuidade, porque o tempo é rápido, doutor Jandir, nós temos muita coisa para fazer. Nós ainda temos algumas perguntas do povo. Vamos voltar a ouvir o povo, doutor Jandir? Quais as pessoas mais propensas a ter glaucoma? Daniele, as pessoas mais propensas, primeiro, histórico familiar, alguém na família com glaucoma. Então a gente já fica um pouquinho com o pé na frente e outro atrás. Segundo, fator idade. Acima de 40 anos já existe uma possibilidade maior da pessoa desenvolver glaucoma. Terceiro, pessoas que têm alta miopia, aqueles pacientes automíopes. Quarto, pacientes da raça negra. 5, pacientes que têm diabetes, muitas vezes pressão alta. 6, pacientes que têm problema até já falei, problemas de familiar de glaucoma, né? Então são os fatores fundamentais para você ter uma certa propensão a ter glaucoma. Isso aí tem que ser sempre explicado para o médico oftalmologista da pessoa, para poder tomar os cuidados necessários, né? Bom, Daniele, acho que a sua pergunta foi respondida, a sua dúvida foi elucidada. Nós temos mais uma pergunta, doutor Jandir, o povo fala, da Sinara. Doutor, o glaucoma deixa o paciente cego? Com certeza, Sinara. O problema do glaucoma é o seguinte, você, se não tratar, você vai ficar cego mesmo, porque vai ter uma atrofia do nervo da visão, atrofia glaucomatosa, pela pressão alta que esse paciente vai desenvolver no olho durante muito tempo. Agora, se você tomar os cuidados necessários, fazer o tratamento adequado, aí você vai ter praticamente quase risco nenhum de levar a cegueira. Hoje, no mundo todo, nós temos aproximadamente, segundo a Organização Mundial de Saúde, 65 milhões de glaucoma, 5 milhões e 200 mil casos de cegueira nesse meio todo. No Brasil, nós temos aproximadamente aí 1 milhão e 200 mil casos de glaucoma. Então, é só tomar cuidado. Tudo na vida da gente é tomar cuidado, né? Não tem outra alternativa. Ensinado. Doutor Jandir, quando é indicada a cirurgia para o glaucoma? A cirurgia hoje, senhor Walter, cirurgia a gente tem que sempre botar na cabeça que cirurgia é cirurgia. Ela pode dar certo e pode não dar certo. Não tem uma bola de cristal que diz para o médico, vai operar e vai ficar tudo bem. Hoje você procura deixar a cirurgia como o último recurso para o tratamento do glaucoma. Graças ao arsenal de colírios que nós temos hoje, então, o que acontece? Você vai testando vários colírios até encontrar um que dá certo. A hora que esse um der certo, que atingir a pressão do olho dele, pressão chamada pressão-alvo, quer dizer, não vai ter alteração de campo visual e vai ter aquela pressão estável, pronto, está morto a charada. Mas tem que estar sempre controlando, cada 6 meses, aqueles pacientes em glaucoma, fazer campo visual, repetir para saber como é que está o andamento. Eu tinha uma pergunta que depois de operado, se o problema da pressão estará resolvido. Nem todos os casos. Aquilo que eu acabei de falar agora. Pode dar certo a cirurgia, pode ser que não dê certo a cirurgia. A cirurgia é sempre uma faca de 2 gumes, né? Nunca dá para dizer que vai dar certo. Curado totalmente não vai ficar. E a maioria, graças a Deus, uma cirurgia bem feita, elimina o uso de colírio. Ela passa basicamente a ficar controlando normalmente sem uso de colírio. Quando tiver sucesso total a cirurgia. Mas nem todos os casos são assim. Qual conselho o senhor deixaria, gostaria de passar? Nós temos bastante tempo ainda, englobando tudo isso que o senhor falou. Sintomas, procurar um oftalmo. Lamentavelmente, a maioria dos glaucomas, 80% dos casos, é o de ângulo aberto e esse não dá sintoma. Então, o que acontece? Quando você procurar o seu oftalmologista, alertá-los, eu tenho parente na família, meu tio, minha tia, meu irmão, minha irmã tem glaucoma. Já é um fator, um handicap bastante positivo para que o médico possa medir a sua pressão, principalmente se você estiver acima de 40 anos de idade.
possa fazer um fundo de olho e suspeitar de alguma lesão do nervo óptico. Que basicamente hoje, o que acontece? Tem muitos casos que tem pressão alta no olho e não tem glaucoma, e tem muitos casos que tem pressão alta no olho, pressão baixa no olho e tem glaucoma. Por quê? Porque existe uma alteração da nutrição do nervo óptico, então predispõe a formação de glaucoma. Então esse olho vai entrar em atrofia. Então a gente normalmente nesses casos, mesmo a pressão do olho estando baixa, nós vamos receitar um colírio para o paciente para baixar mais ainda para evitar esses danos. Mesmo que a pressão do olho não seja responsável direto pela alteração do nervo da visão. Então esse nervo, se não for tratado adequadamente, ele vai continuar fazendo perda de campo visual até virar tubular. Então o sinônimo de glaucoma hoje não é só pressão alta não. Pressão baixa também dá glaucoma. Então o melhor método é sempre visitar o oftalmologista, que ele faça um fundo de olho acima de 40 anos e que meça a pressão do senhor. Aí ele vai te direcionar, porque não vai ficar só aí. Aí é obrigado a pedir campo visual, gonioscopia, examinar o ângulo da câmera, paquimetria para ver a espessura da córnea e muitas vezes lançar a mão desses analisadores de fibra nervosa, que é o OCT, a tomografia, né? E aí tem uma gama de exames que vai então detectar se você tem ou não. Eu vou voltar um pouquinho no tempo, se me permite. Tem um caso que também é importante que as pessoas se conscientizem disso, né? Ótica pode receitar óculos? Mas de jeito nenhum, isso é uma contravenção, isso é contra, isso aí está literalmente errado, isso não existe, gente, não existe, é um barato que pode sair muito caro, sabe? Porque se o paciente não tem recurso, ele procura um sistema público de saúde, ele vai atrasar um pouquinho, mas qual o problema? Nenhum. Óculos não tem, às vezes, né? Não tem aquela emergência emergentíssima tal, mas ele pode procurar um serviço público se ele não tiver condições. Se ele tiver condições, ele vai procurar um consultório médico. Se ele for credenciado assim com convênio ou não, se ele tiver possibilidade de pagar uma consulta, ele procura um médico, porque o paciente do olho não é só problema do óculos, não é só chegar lá. Você tem muitas alterações, um fundo de olho você pode detectar muito problema no paciente, muito problema. Eu posso até citar um exemplo de um paciente que foi trocar um óculos, uma moça de 40 anos de idade foi trocar um óculos. Quando eu fui fazer o fundo de olho, notei uma alteração no fundo de olho dela. Fui numa sala vizinha, liguei para o neurocirurgião, falei, olha, estou com suspeita, deve ter alguma lesão tumoral, qualquer coisa, porque está com um olho com edema do nervo óptico. O nervo óptico está inchado demais, os dois. O que aconteceu? Liguei, sutilmente eu conversei com ela, orientei direitinho sobre o probleminha dela, fui conversando com calma para não dar aquele baque, orientei, já havia marcado consulta com o neurocirurgião, essa paciente foi para o neurocirurgião, 60 dias depois ela me volta com um presente, com flor, com tudo, sabe? Agradecendo um simples troca de óculos, seu Walter. Foi lá para trocar o óculos de perto dela que estava fraco. O exame de fundo de olho detectou um neurinoma de cérebro. Então foi tirado benigno o tumor, sarou, está ótima, está entendendo? Mas ali, se deixa aquele tumor, podia se transformar em maligno. Então, ótica é só para óculos, confeccionar óculos, mais nada. Dentro da receituária do médico? Exatamente, mais nada. Havia-se a receita e acabou, ponto final. Isso não existe. É um barato que sai muito caro. Você não vai ver, ele não vai saber se você tem glaucoma, se você tem alteração de fundo de olho para diabetes, para pressão alta no olho, se você tem uma hemorragia no olho. Enfim, não vai saber nada, gente. Não tem condições. Acho muito importante que isso seja dito sempre. Porque as pessoas, é muito mais fácil a pessoa ir na ótica do que procurar um oftalmo ou entrar na fila de espera do serviço de saúde. Doutor Jandir, nós já estamos terminando o nosso terceiro bloco. Agora a gente vai quebrar um pouquinho e a gente vai apresentar um momento musical com a nossa amiga Nádia Soares. A gente volta no quarto bloco para glaucoma. Novamente juntos eu e o violão vagando devagar, por vagar, cantando uma canção qualquer, só por cantar, mercê da solidão. Adiando em vão por aí, nós vamos seguir uma rua, outro bar, um amigo, outra mão, qualquer
companheiro, qualquer direção, em qualquer caminho onde está, qualquer que seja a morte a chegar, jamais meu violão me abandonará. Se eu vivi, foi inútil viver, jamais nada me resta saber. Quero ouvir meu violão gemer até me serenizar. Se eu vivi, foi inútil viver, jamais nada me resta saber. Quero ouvir meu violão gemer até me serenizar. Até chegar em qualquer lugar, qualquer que seja a morte a chegar, jamais meu violão me abandonará. Se eu vivi, foi inútil viver, jamais nada me resta saber. Quero ouvir meu violão gemer até me serenizar. Se eu vivi, foi inútil viver, jamais nada me resta saber. Quero ouvir meu violão gemer até me serenizar. Novamente juntos eu e o violão, coisinha 7 cordas. Pedimos licença para um breve intervalo e voltamos já já. Trânsito não é brincadeira. Nossos avós são as maiores vítimas de atropelamento em Santos. Precisamos ajudá-los. Como? Orientando para uma travessia segura, nas faixas de pedestres e reduzindo a velocidade dos carros, motos e bicicletas. Eu ainda quero brincar muito com meus avós.
está assistindo ao programa Estrela Guia na TV, agora, infelizmente, no seu quarto e último bloco. Hoje nós estamos falando sobre o glaucoma, uma doença perigosíssima, e nosso querido convidado, o Dr. Janduí Perino Filho, já dissecou quase que totalmente o glaucoma, passando informações muito úteis a você. Nós ainda temos uma última pergunta do povo que fala, Dr. Janduí. Quando operado o glaucoma, a visão pode voltar? Quando operado o glaucoma, é Malu. Malu, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A finalidade da cirurgia do glaucoma é simplesmente para você equilibrar a pressão do olho, ou seja, baixar a pressão do olho, não interfere na visão. Aquilo que você tem, você vai continuar tendo em termos do ponto de vista de visão, e o que você já perdeu, você não vai recuperar mais. A finalidade básica é simplesmente baixar a pressão do olho para tentar evitar ficar usando o colírio. Alguns casos dão certo, outros não. Outros têm que continuar usando o colírio, né? Para responder a sua pergunta, Manu. Doutor Janduí, nós estamos conversando agora no intervalo, eu fiz uma pergunta para o senhor. Óculos, chama-se óculos de sol, protetor, óculos escuro para o sol, né? Como é que funciona isso? O grande problema desses óculos é saber a fonte de origem do óculos. E o óculos made in Paraguai, que a gente acha em camelô, esse não traz benefício nenhum. Distorção de imagem, é vidro, não absorve absolutamente nada do ponto de vista de raio solar. Então o óculos bom é aquele que você compra numa ótica de confiança e que você pega um certificado de garantia deste Ray-Ban dizendo que ele é contra os raios ultravioletas do tipo A e do tipo B, que são nocivos para a visão. Então você tem que ter, inclusive, um certificadozinho do óculos para provar. Porque às vezes você vai em ótica também e empurra qualquer coisa lá. Então tem que tomar cuidado com isso aí. Tem que ter uma fonte de origem, que lá traga o comprovante que é anti-UVA, anti-UVB, e aí você vai ter certeza que você está comprando uma coisa boa, uma origem boa, né? Quanta coisa para se falar sobre a visão, né? Não, mas... Eu não podia deixar de... Nós não terminamos o programa, vamos continuar, mas muitas vezes eu esqueço. E eu vou me permitir mais uma vez, uma forma de agradecer ao senhor, tá? Pela sua presença, pela sua participação hoje sobre o tema glaucoma no nosso programa. A Estrela Guia agradece de coração. E eu acredito que os nossos telespectadores também, porque a quantidade de informações, conselhos, orientações que foram dadas àquelas pessoas que nos veem, que nos ouvem, certamente vão ter uma coisa benéfica. O senhor mesmo falou, às vezes a pessoa pesquisando na internet vai procurar o senhor, né? Para saber, eu vi na internet isso, aí vai consultar. Exatamente, Exatamente. Bom, na realidade, quem tem que agradecer, basicamente, sou eu pelo convite. Eu estou sempre à disposição. Eu acho que um tema como esse aí é fundamental. Eu agradeço muito a Estrela Guia, ao convite do seu Walter, a toda a equipe produtora do programa. E espero ter esclarecido junto aos telespectadores algumas informações a respeito do glaucoma. Eu agradeço, inclusive, a vocês de casa que estão ouvindo e vendo esse programa, né? De qualquer forma, tem muito, o glaucoma é um tema bastante extenso, né? Mas acho que acredito que a gente deu para resumir... A palavra é sua, nós temos tempo, doutor. Se o senhor quiser dar continuidade... Aí. Deu para resumir bastante esse tema, alguma coisa mais especial. E lembrar sempre aqueles que são usuários de colírio, para não descuidar nunca do colírio. Às vezes eu brinco com os pacientes, com meus pacientes, falo, vocês deixam de comer, mas não deixam de pingar o colírio. Porque você tem, não adianta também só o médico receitar, se preocupar, se você não está se preocupando, entendeu? Então existe aquilo que chama-se fidelidade ao tratamento
obedecer religiosamente tudo aquilo que o médico fala, porque tem muito doente relapso também, sabe? Esquece de pingar, o campo visual está piorando, você questiona com ele, não, doutor, mas às vezes só de vez em quando que eu esqueço de pingar, mas não pode, porque ele tem aquele efeito de 24 horas, de 12 horas, tem alguns colírios que você tem que pingar uma vez por dia à noite, você só pinga uma gota à noite, outros você tem que pingar de 12 em 12 horas, e muitas vezes associar a este aí da noite, dependendo da extensão do glaucoma, né? Então o que a gente pede é isso aí, muita fidelidade no tratamento. Hoje o SUS está fornecendo pessoas carentes que não têm condições de conseguir colírio. Eles estão conseguindo colírio de primeira linhagem, sim, colírios muito ótimos, que estão à disposição. Muitas vezes você não tem esse colírio no momento, mas eles conseguem rápido até que está tendo um fluxo bastante normal. Então, o conselho que a gente dá é isso aí, não descuidar. E a proteção à vista, né? A proteção à vista, nós estamos conversando, às vezes a pessoa vai numa praia, areia, aquele vento, ou se expõe ao sol. Exato, então você tem alguns mecanismos de proteção, evitar, evidentemente, entrar com o olho aberto para nadar, poeira, muitas vezes o pó da areia é difícil de você prevenir, mas existe colírio, para não estar usando qualquer tipo de colírio à base de lágrima artificial, que são os lubrificantes, pode usar à vontade. Coloca um Ray-Ban contra os raios ultravioleta, legítimo, você vai estar bem protegido. Evitar olhar para o sol, né? Porque você faz uma queimadura na região central da retina, e muitas vezes pode se tornar irreversível, né? São alguns fatores aí que ajudam muito esse pessoal que gosta muito de praia, que gosta muito de tomar sol, né? Nós temos ainda pouquinhos minutos, mas me veio à mente agora. Eu tenho um amigo que ele dizia que era bom, ele pegava alho, exprimia uma gota de alho em cada vista. É verdade isso. Ele dizia que tinha ensinado para ele e que ele se dava muito bem com isso. Eu vi ele fazer isso. Não, mas existe. O alho eu já ouvi falar, limão eu já ouvi falar de monte, leite materno. Sinceramente, eu acho que alho e limão eu não pingarei no meu olho jamais. E você já pensou se esse limãozinho, muitas vezes, ele está contaminado com fungo, né? Muitas vezes pode acontecer isso aí. Então, se em vez de tornar benéfico, torna maléfico. Então, tem que tomar cuidado. Eu acho bom não aventurar. São as coisas antigas, né? Arcaicas, que naquela época não tinha tanto recurso, né? Hoje tem muita coisa melhor que isso aí. Então, entre o oftalmologista, os colírios, até a cirurgia, existe a maconha e o alho, um em cada ponta, para servir para o desconto. Ave Maria, maconha, essa foi demais. Doutor Janduí, nós temos um minuto só, infelizmente, de programa. Um programa belíssimo, extremamente informativo. Eu quero de coração agradecer ao senhor mais uma vez, sua presença, parabenizá-lo não só pela sua didática, pela forma como que o senhor passa a informação para quem nos vê, quem nos assiste, mas também o senhor faz isso buscando aquilo que o senhor acha que é a sua obrigação como oftalmologista, informar, prevenir e não ficar esperando no seu consultório que o paciente vá lá e já vá com um estado até adiantado isso. Quero lhe agradecer de coração. Um abraço à sua esposa, Dona Isolina, também, viu? Muito obrigado. Muito obrigado, gente, por ter vindo. Essas portas do programa estão sempre abertas ao senhor. Muito obrigado. Viu? Pelo espaço que o senhor nos deu. Muito obrigado, senhor. Eu te agradeço mais uma vez e estou à disposição sempre que puder trazer informação para a população de uma maneira geral. A gente está, porque eu trabalho em serviço público, já estou quase me aposentando, uma questão de mais um ano e um pouquinho, eu já estou fora, então a gente está sempre ajudando o pessoal lá da Secretaria da Saúde, lá, a população em si, né? Aqueles que não têm recurso, né? Os carentes. Né? Mas outros me substituirão da mesma forma. Essa é o que a gente torce. Né? Parabéns pela sua história de vida na oftalmologia, que vai continuar, só vai se aposentar do serviço público, só que eu sei. E eu queria terminar o programa agradecendo aos nossos telespectadores pela audiência, pelas manifestações, pelas propostas de pauta de programa, com a certeza, doutor Janduí, que hoje foram passadas informações muito importantes, fundamentais para essas pessoas que nos assistem. Muito obrigado mais uma vez
E nós terminamos o nosso programa sempre com uma frase para que haja uma reflexão. A frase de hoje é o seguinte: o segredo da saúde mental e corporal está em não se lamentar pelo passado, não se preocupar com o futuro, nem se adiantar aos problemas, mas viver sábia e seriamente o presente. Um mocinho chamado Buda.